Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não. Eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Você já se perguntou por que continuamos enfrentando crises que nos punem o tempo todo? Pense nas últimas grandes decisões políticas ou econômicas que impactaram diretamente sua vida. Agora, pergunte-se, quem realmente pagou o preço pelos erros cometidos? A cada 4 anos, novos rostos surgem com as mesmas velhas promessas. Sistemas inteiros colapsam, vidas são arruinadas e os responsáveis pelo desastre simplesmente seguem adiante, muitas vezes protegidos por pensões vitalícias. Bem-vindo a mais um vídeo onde vamos examinar não apenas os sintomas, mas a raiz de um dos maiores problemas da nossa sociedade moderna. O que estamos testemunhando hoje não é apenas uma falha de políticas específicas, mas uma falha estrutural na forma como organizamos o poder em nossa sociedade. Olhe ao seu redor. Políticos que implementam medidas econômicas que geram inflação desenfreada raramente sentem o impacto quando o preço dos alimentos dispara. Burocratas que decidem sobre o futuro de comunidades inteiras frequentemente nunca pisaram naqueles lugares. Executivos que recebem bônus milionários, mesmo quando suas empresas demitem milhares de funcionários. Em todos esses casos, existe um padrão claro. Quem toma as decisões está completamente isolado das consequências dessas mesmas decisões. Este não é um problema de esquerda ou direita, de capitalismo ou socialismo. É uma falha fundamental em como estruturamos o poder. Aqueles que tomam decisões que afetam milhões raramente sentem na pele as consequências de seus erros. Quando uma nova regulamentação destrói pequenos negócios, o burocrata que a criou continua recebendo seu salário. Quando uma política monetária provoca uma recessão, o Banco Central segue operando sem maiores preocupações. E nós, que não criamos essas regras, somos forçados a viver com suas consequências. Para entender a profundidade desse problema, precisamos recorrer a um dos maiores pensadores, que já refletiu sobre a relação entre poder e responsabilidade. Platão. Em sua obra-prima, A República, Platão apresenta o famoso mito do anel de Giges, que torna seu portador invisível. O filósofo usa essa alegoria para questionar: o que uma pessoa faria se pudesse agir sem jamais enfrentar consequências por seus atos? Ao contrário do que muitos pensam, esta não é apenas uma parábola sobre moralidade individual. É uma reflexão profunda sobre o que acontece quando removemos as consequências de nossas ações. Quando não há nada que nos responsabilize, seja a justiça social ou um sistema de prestação de contas, os freios morais que nos impedem de agir por puro interesse próprio começam a falhar. É exatamente o que vemos hoje em nossa sociedade. Sistemas onde o poder está desconectado da responsabilidade. Em outro momento crucial de sua obra, na Alegoria da Caverna, Platão explora como pessoas presas às sombras das aparências podem resistir à verdade e preferir permanecer na ilusão. Essa alegoria nos mostra como instituições podem manter as pessoas na ignorância, criando sistemas onde a responsabilidade pessoal é diluída em favor do poder institucional. Ele nos revela como organizações, originalmente criadas para servir as pessoas, podem gradualmente se transformar em estruturas que existem apenas para perpetuar seu próprio poder. Não é coincidência que esse pensador grego
que viveu em uma Atenas em declínio após a guerra do Peloponeso e testemunhou a execução injusta de seu mestre Sócrates, compreendeu tão bem a perigosa desconexão entre poder e responsabilidade. Ele viu em primeira mão como sistemas que prometem segurança e ordem em troca da liberdade individual acabam produzindo nem segurança, nem ordem, nem liberdade. Apenas poder concentrado nas mãos de poucos. Hoje, essa desconexão alcançou níveis sem precedentes. Considere como políticos implementam políticas econômicas desastrosas e quando os resultados negativos aparecem, já estão em outro cargo ou aposentados com benefícios garantidos. Burocratas tomam decisões que impactam comunidades inteiras sem nunca terem visitado tais lugares. Banqueiros centrais manipulam moedas nacionais com consequências que nunca sentirão pessoalmente. Enquanto isso, o cidadão comum paga o preço real. Com seu trabalho, sua poupança, seu futuro, nos tornamos espectadores passivos desse teatro de absurdos, depositando esperanças em próximos candidatos, próximas eleições, próximas reformas, sem questionar a estrutura fundamental que continua produzindo os mesmos resultados. Como Platão observou em As Leis, sua última e mais pragmática obra, a humanidade tem uma tendência perturbadora de se acostumar com qualquer situação, por mais degradante que seja. E é verdade. Nos acostumamos com um sistema político onde aqueles que causam os maiores danos raramente enfrentam qualquer consequência significativa. Como homens, aceitamos uma posição de passividade diante do destino que outros determinam para nós, esquecendo que a verdadeira masculinidade inclui assumir responsabilidade não apenas por nossas próprias vidas, mas também pela sociedade que queremos construir. Mas o problema não é tão simples de resolver quanto pode parecer à primeira vista. Existe um paradoxo fundamental em nossa busca por soluções. Por um lado, precisamos de instituições fortes para organizar uma sociedade complexa. Por outro, essas mesmas instituições tendem a se tornar autoprotetoras e imunes a consequências. Além disso, há uma tensão constante entre o ideal de democracia representativa e a realidade de que nossos representantes frequentemente vivem em circunstâncias completamente diferentes das nossas. Como podemos esperar que alguém que nunca enfrentou insegurança financeira entenda o impacto real de políticas econômicas na vida cotidiana? Outro aspecto desse paradoxo é como a própria complexidade do sistema cria opacidade. Quando algo dá errado, a cadeia de responsabilidade é tão longa e intrincada que se torna quase impossível identificar os verdadeiros responsáveis. Quem é culpado por uma crise financeira? Os reguladores que falharam, os banqueiros que assumiram riscos, os políticos que criaram os incentivos errados? Essa difusão de responsabilidade significa que, na prática, ninguém é responsabilizado. E talvez o aspecto mais perturbador desse paradoxo, aqueles mais qualificados para resolver esses problemas, pessoas íntegras e competentes, são frequentemente as menos inclinadas a buscar posições de poder. Como Platão argumentou em A República, os mais aptos a governar são justamente aqueles que não desejam fazê-lo. O sistema acaba selecionando aqueles que mais desejam o poder, nem sempre aqueles que melhor o exerceriam. A visão de Platão sobre justiça e o bem comum, no entanto, oferece um caminho alternativo. Em A República, ele adverte contra formas degeneradas de governo que se afastam do ideal de governantes filósofos que buscam o bem coletivo. Uma lição profundamente relevante para a nossa era de polarização política. Ele entendeu que quando abdicamos de nossa responsabilidade pessoal em favor de soluções impostas por líderes sem sabedoria, perdemos algo essencial de nossa humanidade. A solução
não está em abandonar completamente os sistemas existentes, mas em reimaginá-los para reestabelecer a conexão entre poder e consequência. Como homens que buscam desenvolvimento pessoal autêntico, precisamos reconhecer que mudanças sociais significativas começam com nossa própria transformação interior e as escolhas que fazemos diariamente. Isso começa com nossa própria relação com a política. Devemos abandonar o pensamento tribal que nos faz defender cegamente nosso lado, independentemente dos resultados produzidos. Como Platão escreveu, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Esse exame deve incluir a busca por sistemas de governança que honrem a dignidade humana através da responsabilidade. Na prática, isso significa deixar de sermos consumidores passivos de narrativas políticas e nos tornarmos cidadãos ativos e criticamente engajados. Significa avaliar políticas não por quem as propõe, mas pelos resultados que produzem. Significa exigir transparência e prestação de contas em todas as esferas do poder público. Também significa apoiar reformas específicas, mandatos limitados para reduzir carreiras políticas perpétuas, transparência radical em financiamento político, sistemas de remuneração para funcionários públicos parcialmente vinculados a resultados mensuráveis, mecanismos de recall mais acessíveis para remover oficiais ineficazes. Mas, fundamentalmente, significa cultivar o que Platão chamava de conhecimento do bem, um compromisso com a verdade e o bem-estar coletivo que transcende lealdades partidárias. O filósofo grego entendeu que a verdadeira liberdade não vem de fazer o que queremos, mas de agir de acordo com a razão e a virtude. Um princípio que devemos exigir não apenas de nós mesmos, mas daqueles a quem conferimos o poder de moldar nossas sociedades. Como homens em busca de desenvolver uma masculinidade madura e consciente, podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias de várias maneiras concretas. Primeiro, ao reconhecer que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, como Platão ensina no Górgias. Isso significa deixar de culpar fatores externos pelos nossos fracassos e começar a buscar soluções dentro do nosso círculo de influência. Em segundo lugar, podemos praticar a integridade em todas as nossas interações. Quando assumimos responsabilidade por nossas palavras e ações, mesmo quando isso é desconfortável, criamos um microcosmo do tipo de sociedade que desejamos construir. Como Platão acreditava, a cidade é o homem ampliado. A transformação social começa com a transformação individual. Terceiro, podemos nos envolver mais diretamente em nossas comunidades locais. Política não é apenas sobre eleições nacionais. É sobre decisões que afetam nossas vidas cotidianas. Participar de reuniões do conselho escolar, conhecer seus representantes locais, ou mesmo se candidatar a cargos locais, são formas de reconectar poder e responsabilidade em uma escala onde podemos fazer diferença real. Quarto, podemos praticar o que eu chamo de consumo político consciente. Isso significa estar atento a como nosso dinheiro e atenção apoiam sistemas que podem estar desalinhados com nossos valores. Apoiar empresas e organizações que demonstram responsabilidade e integridade é uma forma poderosa de votar com nossa carteira todos os dias, não apenas a cada 4 anos. Quinto, podemos cultivar a virtude da coragem moral, a disposição de defender o que é certo mesmo quando isso traz desvantagens pessoais. Em um mundo onde muitos buscam conforto na conformidade, ter a coragem de questionar narrativas dominantes e defender princípios é uma forma de liderança que todos podemos exercer, independentemente de nossa posição formal. Por fim, podemos praticar o que Platão chamava de justiça em nossas interações diárias.
Para ele, justiça significava que cada parte da alma e da sociedade desempenhasse seu papel adequado em harmonia. Isso significa ver além de rótulos políticos e ideológicos para reconhecer a humanidade comum que compartilhamos. Em uma era de polarização crescente, a capacidade de dialogar respeitosamente com aqueles que discordam de nós é não apenas uma virtude pessoal, mas uma necessidade social. Os ensinamentos de Platão nos lembram que não existe transformação social sem transformação pessoal. Sua obra nos convida a olhar para além das soluções simplistas que prometem resolver problemas complexos sem exigir nada de nós. Em vez disso, ele nos desafia a assumir nossa parte na responsabilidade coletiva pelo mundo que criamos. A verdadeira masculinidade, vista por essa perspectiva, não é sobre dominação ou poder sobre os outros, mas sobre autodomínio e responsabilidade. É sobre ter a força para enfrentar a verdade, mesmo quando ela é inconveniente, e a coragem para agir de acordo com nossos princípios mais elevados, mesmo quando isso é difícil. O desafio que enfrentamos hoje não é diferente, em essência, daquele que Platão identificou em seu tempo. Como criar sistemas que alinhem poder e responsabilidade, que incentivem o melhor da natureza humana em vez do pior. A diferença é que agora, com tecnologias de comunicação global e impactos potencialmente planetários, as consequências de falharmos nesse desafio são ainda maiores. Na Alegoria da Caverna, Platão descreve como aquele que consegue sair da caverna e ver a realidade tem a responsabilidade de retornar e ajudar os outros a fazer o mesmo, mesmo sabendo que pode enfrentar resistência. De maneira similar, aqueles que conseguem enxergar as falhas fundamentais em nossos sistemas atuais têm a responsabilidade de trabalhar para reformá-los, mesmo quando isso é difícil e encontra resistência. Platão também nos alerta sobre os perigos da demagogia e como as democracias podem degenerar em tiranias, quando o povo, frustrado com a ineficácia do sistema, volta-se para líderes que prometem soluções simples para problemas complexos. Vemos essa dinâmica em jogo hoje com a ascensão de populismos de todos os espectros políticos que oferecem bodes expiatórios em vez de soluções reais. Voltando à questão inicial, por que continuamos presos em ciclos de promessas quebradas e crises que punem os mesmos? A resposta, como Platão nos mostraria, não está apenas nos sistemas externos, mas também em nossa disposição de abdicar de nossa responsabilidade pessoal em favor de soluções aparentemente fáceis. Enquanto continuarmos buscando salvadores externos, em vez de assumir nossa parte na criação de um mundo melhor, continuaremos presos nesse ciclo. A boa notícia é que cada um de nós tem o poder de quebrar esse ciclo, começando com nossas próprias vidas. Cada vez que escolhemos integridade sobre conveniência, responsabilidade sobre culpa e engajamento sobre apatia, damos um pequeno passo em direção ao tipo de sociedade que desejamos criar. E esses pequenos passos, multiplicados por milhões de indivíduos, têm o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo ao nosso redor. Como Platão escreveu em A República, a cidade é o que é, porque os cidadãos são o que são. Essa ideia profunda nos lembra que a sociedade é um reflexo de nossa condição interior coletiva. Talvez seja a hora de levarmos essa ideia a sério e começarmos a construir um mundo onde poder e responsabilidade andam de mãos dadas, começando com nossas próprias vidas. Recomendo fortemente a leitura do livro A República, de Platão. Nele você poderá entender melhor tudo o que falamos aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.